Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é o dia 14 de abril, quarta-feira, do Evangelho segundo São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O fundamento da fé cristã nos leva a uma visão de Deus que ama o ser humano. Isso aqui não é apenas uma descoberta, mas é também um desafio. Crer que Deus não quer condenar o mundo. Crer que da parte de Deus não existe nenhuma hostilidade contra o ser humano, embora, do ponto de vista moral, isso fosse justo. Afinal de contas, o ser humano não corresponde ao amor de Deus. Desde o início da humanidade, a história do homem é a história do pecado. O pecado está sempre na história humana, porque o ser humano não consegue desvencilhar-se do pecado. Isso falando do gênero humano, mas também falando de maneira pessoal. Cada um de nós é capaz de constatar que, por mais que a gente tenha boas intenções, no desfecho da nossa vida, das nossas ações, nós sempre erramos. Sempre acabamos deixando prevalecer certos impulsos, certos desejos, certas ambições dentro de nós, às vezes até o nosso próprio medo, e com isso acabamos procedendo mal. E o pecado é uma resposta negativa a Deus. Portanto, seria justo, do ponto de vista moral, seria justo que Deus nos castigasse. No entanto, Jesus Cristo revela que Deus não faz isso. O juízo do seu Filho unigênito, pelo menos na história que nós já vivemos, na história já passada, ainda não é o juízo definitivo sobre a condenação e a salvação. O juízo de Deus, por enquanto, é o juízo da sua misericórdia, do seu amor. Deus ainda não julgou os vivos e os mortos, conforme a nossa fé cristã nos coloca em expectativa. Mas Deus já se entregou para salvar o ser humano. Enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Crer nisso, como eu disse, é um desafio, não é tão simples assim. Crer na existência de Deus é uma lição, mas ela não é suficiente. E talvez não seja a maior dificuldade crer na existência de Deus. O nosso grande desafio é crer na bondade de Deus. Crer que Ele nos ama. Por que digo que é um desafio? Porque crer que Deus é bom dentro da lógica da retribuição é muito simples. Se tudo corresse bem, se a nossa fé sempre nos levasse à felicidade,
se as nossas orações sempre nos levassem a ver atendidas as nossas intenções, os nossos pedidos. Mas não é isso que nós vemos. Nós precisamos crer que Deus é bom quando aparentemente Ele está ausente, quando aparentemente Ele não se importa conosco, quando a gente reza e aquilo que a gente pediu não se realiza. Este é o desafio, crer na bondade de Deus. Crer quando os seus mandamentos parecem limitar a nossa vontade, nosso desejo, nosso sonho. Não vem de encontro ao nosso desejo. Na antiguidade se pensava em Deus ou em deuses, não a partir de uma bondade, de uma misericórdia, mas a partir de uma satisfação. Se oferecia sacrifícios aos deuses para aplacar-lhes a ira ou então para agradar-lhes, para obter algum benefício, alguma estima. Digamos, Deus ou os deuses, na visão dos povos antigos, era bajulado, era comprado. O Deus que nós conhecemos não pode ser manipulado. Ele é ato puro e é perfeição. Ele não se dobra diante dos desejos do ser humano. E isso na prática nós experimentamos. Daí o desafio de crer que assim mesmo Ele é bom e deseja o nosso bem e quer nos salvar. É mais ou menos como os nossos pais que dão a vida por nós, para nos fazer crescer, estudar, viver bem, com saúde. E quando a gente chega na adolescência, a gente começa a olhar para eles como se eles fossem nossos maiores inimigos. A gente começa a olhar para os que não nos impõem nenhum peso, para os que passam a mão na nossa cabeça, como sendo bons estes, e não para aqueles que nos corrigem como sendo bons. Então, o desafio de crer que Deus é bom. Jesus revela isso, que Deus não condena o ser humano, mas Deus quer salvar o ser humano. E aí a resposta do ser humano está numa outra frase. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Quem é da verdade se aproxima da luz para que suas ações sejam manifestas. Quem pratica o mal não quer que as suas ações apareçam. Ao lado da maldade está a mentira. Ao lado da luz está a verdade. Então, o juízo, como diz Jesus no Evangelho de hoje, é este. Nós gostamos da luz ou preferimos as trevas? Nós preferimos a mentira agradável ou a verdade difícil? Isso depende da qualidade das nossas ações, depende das opções de vida que nós fazemos. Deus é bom, mas é preciso desejar a bondade de Deus e aceitá-la. Rezemos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.